daqueles que, embora tenham recebido a promessa da palavra da verdade, tenham recebido o evangelho, se desviam desse caminho, se desviam da palavra da verdade, como quem pega um rumo errado. Os ensinos de Jesus, a história da Bíblia Sagrada, as muitas histórias que ela nos conta, as cartas do apóstolo Paulo, a Bíblia inteira nos adverte deste grande perigo espiritual. Você deve se lembrar, por exemplo, daquela parábola de Jesus, quando ele, falando a respeito da pregação do evangelho, ele diz que o evangelho cai no coração das pessoas como uma semente cai em diferentes tipos de solo. E tem alguns tipos de solo, Jesus comparando o coração humano, ele diz assim, recebe a palavra e recebe com alegria. E diz assim, mas que coisa maravilhosa, como é que eu não entendi um negócio desse antes? E essas pessoas começam a querer andar nesse caminho, até que começam a surgir as perseguições, as lutas, os conflitos espirituais por causa da palavra, e aquele coração que no começo havia recebido o evangelho com tanta alegria, daí a pouco se afasta. Outros, Jesus diz, são como aquele coração, que é um terreno, que é como uma terra cheia de pedras, cheia de pedregulhos. Então a palavra chega ali e começa a penetrar, começa a criar raízes, só que esse coração ama mais as coisas deste mundo do que as coisas de Deus. E então, logo, esse coração também se esfria, se entristece. Se a gente for olhar para a parábola de Jesus, se a gente fosse assim, calcular matematicamente, a gente diria assim, que apenas 25% da palavra de Deus, daqueles que recebem a palavra de Deus, é que produzem o verdadeiro fruto para a vida eterna. Há daqueles que se afastam. Você se lembra que um povo saiu do Egito, viu muitos milagres acontecerem, mas antes de chegar na terra prometida, morreu no deserto. E a carta aos Hebreus diz que isso aconteceu por causa da incredulidade. Se você continuar a ler a palavra de Deus, verá que Paulo cita homens como Himeneu e Fileto, que não tiveram a capacidade de lidar com seus próprios pecados e por causa de uma consciência má, afastaram-se, vieram a naufragar na fé. Você deve se lembrar também de Alexandre, aquele homem que causou tantos males ao apóstolo Paulo. Você deve se lembrar de Demas, que foi um pregador do evangelho, mas que lá no final da carreira também se afastou da palavra de Deus, porque amou as coisas deste mundo. Veja, a palavra de Deus é muito clara. Existem pessoas que se dizem crentes, que até fazem uma profissão de fé no Senhor Jesus, que pensam que são crentes, sem que nunca tenham sido transformados verdadeiramente, e depois de um tempo, abandonam a comunhão com o Senhor, abandonam a comunhão da igreja, porque até podem um dia ter feito parte de uma organização chamada igreja, mas que não fizeram parte daquilo que nós costumamos chamar de igreja invisível, a congregação daqueles que são de fato conhecidos como transformados pelo poder do evangelho, corpo de Cristo, povo de Deus.